Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao PodTans Vozes da Saúde Integral. E hoje vamos inaugurar esse espaço aqui com duas mulheres incríveis, as fundadoras do Instituto TAS, que tem levado transformação para tantas vidas. Eu sou Carolina Corvelo e vou conduzir essa conversa com a Jaqueline e a Elaine, que vão contar mais sobre essa missão e também abrir o nosso olhar para um tema muito importante, gente: o Setembro Amarelo. Bom, sejam bem-vindas, maravilhoso estar com vocês nesse espaço, Jaque e Elaine. E para a gente iniciar esse momento aqui, como que nasceu o Instituto TAS e qual é a missão que move vocês? Olá, tudo bem? Então, o instituto ele nasceu da necessidade de transformar vidas. Então, há mais de 6 anos, eu me despertei para o trabalho com mulheres. E desde a pandemia, esse amor ele foi crescendo, né? Essa vontade e esse trabalho com mulheres, eu fui cada vez mais percebendo a necessidade que elas têm de se encontrar, né, desse acolhimento, dessa escuta que gera a cura. E o tempo foi se passando e o ano passado, eu iniciei com um trabalho, né, que abordava empresários e empreendedores. Então, era um projeto ao qual a gente chamava poucas pessoas para a mesa, né, que é o Brainstorm. E lá tinham acolhimentos, partilhas, dificuldades, e esse projeto ele foi crescendo e ele aconteceu durante todo o ano. Então, num dado momento desse acontecer, eu já conectada com a Elaine, eu já conhecendo o trabalho dela, ela conhecendo o meu trabalho, nós fomos se conectando e entendendo que os propósitos eram reais, e eram muito próximos. Então a gente tinha uma conexão muito grande e nós nos juntamos para dar seguimento com esse projeto do Brainstorms, né? Ao qual chamava, escutava, transformava. E o início final do ano passado, em dezembro, nós fizemos aí a nossa, né? Trouxemos à tona o Instituto. Então a gente fundou aí o Instituto em dezembro. Pois é, complementando a Jaque, eu, mais velha, né? Eu já tenho uma caminhada grande aí nessa vida de estar junto de casais, maternidade de uma filha especial, né? Casada há 35 anos com meu Lorde José Alfredo. E, na verdade, é natural o que vai acontecendo na nossa vida. Não foi nada planejado. Ah, vamos fazer isso. Não. As coisas é como se você tivesse um tabuleiro e as peças vão se organizando e vão chegando mais próximo. E quando a gente permite esse aconchegar, esse chegar, essa oportunidade de se dar a conhecer e conhecer o outro, aí surgem as histórias, né? Eu já trabalho nessa área, sou da área empresarial de construção civil, mas eu escolhi como aposentadoria cuidar de pessoas, que é uma coisa que eu cuidei a vida toda e agora hoje não estou aposentada, mas hoje eu tenho mais autonomia. E eu optei por essa questão de olhar para o próximo e verificar o que a gente pode fazer para que tenha uma vida mais plena, mais abundante, porque é possível. E aí, nesse caminhar, eu encontrei a Jaque, há 3 anos atrás, a gente se aproximou logo, né, Jaque? E depois eu fui cedendo o espaço da minha casa para fazer os encontros, e esses encontros passaram a ser conjunto nosso, e realmente um dia ela comentou, eu tinha vontade de ter um instituto. Eu falei, eu já tive já também, de umas sessões que eu fiz de coaching integral sistêmico, sendo a coach, eu coloquei isso na minha sessão, a minha demanda, que era a minha vontade. E aí eu comentei com ela que quando a gente estuda algumas terapias, a gente percebe o seguinte, tem coisa que não dá para fazer só a 2 mãos. Você precisa de unir.
mãos. Unir propósitos. E nós unimos esse propósito. Que é esse propósito de quê? De olhar de uma maneira amorosa, generosa, a todas as mulheres que passam pela nossa frente. Olha, não é só as mulheres, gente. Nós também podemos estar com os homens. Mas o objetivo inteiro, porque a mulher edifica o lar. Sendo ela esposa, sendo ela mãe, sendo ela filha, o que for, ela edifica aquele lar e traz harmonia para aquele lar ou desarmonia. Então esse é nosso objetivo maior, fazer com que estas mulheres possam ter esse refrigério, esse alívio desse peso que pesa sobre os ombros e poder, sabe, seguir em frente com mais alegria, com mais plenitude e leveza. Excelente. E como que surgiu esse nome TUS? E o que ele significa para vocês? Foi um desafio, né? E foi. O desafio, a escolha do nome mais curtinho e até por ser um nome que ninguém, bom, TUS, e aí? O que significa? Então, o TUS, a origem TUS, né, latina, ela é assim, dessa maneira. E nós demos um significado maior para esse nome, né, que é o coração que entende a mulher. Porque é o que a gente faz, né, dentro dos nossos workshops, das nossas aulas, do nosso método, dos nossos encontros, né? É entender aquele coração que está aflito, que está doloroso, que está desesperado, muitas vezes cansado, exausto e perdido. Então, essa conexão do coração com o coração, ele se entende, né? Ele se conecta e ele pode conversar. Então, o meu conhecimento, a minha calmaria, as minhas experiências, ela pode conectar com as suas para que juntas possamos fazer uma troca, uma reconexão, né? E trazer alívio, né? Trazer mais amor, mais leveza. E tem outros significados, né, Elaine? Sim. TUS também ele tem uma relação com a aromaterapia, que é uma área que tanto eu como a Jaqueline gostamos muito, né? Quando a gente fala em saúde integral, em saúde sistêmica, né? São vários os recursos que nós podemos ter. E o TUS também está relacionado ao óleo, que é considerado o ouro dos olhos, que é o frankincense, que é o olíbano, que foi o incenso que foi entregue a Jesus pelos 3 reis magos. E que é um óleo regenerador. Ele é um regenerador celular. Então, para nós, quando caiu esse significado também, porque qual é o objetivo de um trabalho como esse? É tornar novo, é restaurar, é ressignificar. E o olíbano também tem essa função na natureza e no corpo humano. Então, é uma das significados para nós. Legal. E o Instituto ele tem vários projetos lindos, né, que vocês trabalham tanto com as mulheres, em várias áreas. E vocês podem contar, então, um pouquinho sobre como unem ciência, espiritualidade e humanidade no trabalho de vocês? Olha, antes de tudo começa com a criação. E a criação foi o sopro divino. Então, para nós estarmos aqui com você, tem um propósito. E esse propósito, em primeiro lugar, vem Deus. Então, a espiritualidade não pode estar separada. E hoje a neurociência, a ciência já comprova o poder desta conexão. A diferença que faz um ser que ele tem uma expressão de espiritualidade, que ele ora, que ele tem confiança em algo maior do que um comprimido, do que um remédio que é injetado em sua veia. Então, para nós, essa espiritualidade ela é inseparável do nosso trabalho. E como espiritualidade, a gente sempre busca linkar a ciência. Como a ciência está vendo tudo isso? E como a ciência é importante para essa saúde nossa, essa nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual e a nossa saúde do corpo.
E aí vem a parte científica e terapêutica, né, já. Isso. E e qual a intenção, além de juntar, né, espiritualidade e ciência? A intenção é quantas pessoas estão tão desanimadas, né, desoladas, exaustas, que a espiritualidade foi ficando para trás, foi se Negligenciada. perdendo, sendo negligenciada. Então, quando a gente foca, né, que é importante cuidar dessa espiritualidade, sem essa espiritualidade, realmente você vai sempre se sentir mais incrédula, né, das coisas boas, mesmo vivendo diante de tempestades, que é mais ou menos o que a gente tem vivido, né? É tantas coisas que a gente vai passando e vai vendo e vai ouvindo, e experiências que é isso. Então, quando a gente linka isso, a própria ciência cria um novo sentido, né? A gente consegue colocar um novo sentido. Excelente. Nós estamos em setembro, né? Tem a campanha Mês do Setembro Amarelo, que é voltada para a prevenção ao suicídio. Esse é um assunto realmente que é um tabu, né? Que a gente percebe que não pode ser tão divulgado, tanto mesmo na imprensa, né? Como jornalista, a gente vê que esse é um assunto que não pode ser divulgado, porque você pode estar incentivando outras pessoas a cometerem aquele suicídio. Então, e houve esse aumento por conta das questões ligadas à saúde mental. Então, é um Setembro Amarelo que também trata da questão do suicídio, mas especificamente da saúde mental. Por que é tão importante a gente falar desse tema de forma aberta e íntegra, né? Para que as pessoas compreendam, né, o valor que é cuidar da mente, né? E aqui a gente está falando da saúde integral como um todo, né? Carol, primeira coisa que eu acho que precisa acontecer é que a palavra é pesada, né? Mas ela é real. E ela sendo real, nós precisamos realmente olhar para esta questão e conversar. Não é apontar o dedo para alguém que já tentou, né? Mas sim o buscar entender quem está do meu lado, como é que estão os seus pensamentos. Quais as atitudes que ele está tendo que pode sinalizar algo? Então, essa é a grande questão, é o olhar. Então, a importância do Setembro Amarelo é dizer o seguinte, gente, é real, é triste e nós precisamos conscientizar as pessoas. Eu estive falando com uma pessoa há pouco e ela falou sobre a CVV, né? E falou justamente sobre isso. O pensamento suicida, ele, 15 a 20 minutos, a pessoa desiste do ato em si. Então, se ele estiver partilhando com alguém o que está acontecendo dentro da sua mente, o sentimento que está passando dentro do seu coração, a possibilidade de não chegar ao ato é enorme. Então, por que não conversar? Por que não verificar as pessoas que estão ao seu lado? Seja um familiar, seja um amigo, uma pessoa até na rua, sabe? Que está, né, abatida, melancólica. Olhar para ela. Eu acho que o olhar, sabe, ele cura. Olhar com amorosidade. A palavra com amorosidade, ela cura. O ouvir com amorosidade cura. E é isso que o Instituto sente. Então, por isso esse movimento nosso agora com o Setembro. Por quê? Porque nós percebemos, né, Jaqueline, com as pessoas com quem nós convivemos, que o limiar entre saúde e não saúde mental é muito tênue. E por essa linha tênue entre o normal e o que não está normal, qualquer hora pode passar para um lado ou para o outro. Então nós precisamos ter essa atenção, observação, o olhar, a escuta e a palavra. E uma coisa muito importante também é a gente escuta muito falar sobre frescura, né? Ah, mas isso é frescura. Mas fulano tem tanto, mas tem isso, tem aquilo. Mas qual é esse tanto?
Porque se a gente fala sobre o tanto financeiro, essa não é a questão. Então, esse observar as mudanças, né, e esse olhar, como ela disse, olhar amoroso, o acolhimento também precisa ser amoroso, né? Ele precisa ser, nós precisamos tanto quebrar esse tabu da mentalidade de, eu não vou pedir ajuda porque tá todo mundo corrido, todo mundo na mesma situação, e ninguém vai me entender, ninguém vai me compreender, enfim, não quero dar trabalho para ninguém, muitas falas até que eu escuto nos meus atendimentos, né, de não querer dar trabalho, de não saber para quem pedir ajuda, é colocar que se você hoje passa por uma situação difícil, né, e acha que não tem mais saída, pense diferente, para tudo tem uma saída, né? E é nós que estamos ao redor de estar, e principalmente quem está no estado de presença, observando as reações, as atitudes das pessoas, a gente consegue perceber que o outro mudou, que o outro está diferente, que aquele brilho que aquela pessoa carregava, ela já não existe mais. Então, alguma coisa está acontecendo. E se alguma coisa está acontecendo, o silenciar do outro lado é negligenciar. Negligenciar a sua oferta de caridade, de ser generoso com a vida do outro. E dentro disso que você falou, quais são os sinais que alguém, né, pode observar em si ou em quem ama para perceber que precisa de apoio emocional? Porque a gente vê muitos casos, às vezes dentro de casos, pais que não conseguiram descobrir antes do filho tirar a própria vida, o que pode ser feito, né? Como que a gente pode tornar isso mais real e mais próximo também daquilo que a gente vive? O afastamento, o silenciar, né? A parte da alimentação também, né? Quando a pessoa diminui a sua alimentação, está mais afastado, não sai do quarto, demora para tomar as iniciativas de tomar um banho, de procurar o que comer, está muito sempre deitado, dormindo com uma frequência maior do que o normal. Todas essas são pontos que a gente tende a observar, né? Ansiedade, o pânico, não querer sair de casa. Então, são questões que nós precisamos observar. Como eu disse, são movimentos muitas vezes iniciais bem sutis, mas que, opa, se não era assim e tá assim, tem alguma coisa que não tá legal e que tá errado, que é bom observar. A pessoa sempre vai falar que não é nada. Ela sempre vai falar: "Não, tá tudo bem, não é nada, deixa pra lá", ou "não quero falar". A gente até respeita, né, o não querer falar. Só que é bom estar presente, é bom com que a pessoa sinta que tem alguém ali, mesmo que não fale nada, mas tem alguém ali que às vezes deita com ela, às vezes faz um cafuné, abraça e diz o quanto ela é importante, o quanto ela é amada. Mesmo sem não conversar muito, porque quando a gente fala sobre a depressão, e sobre esse vazio interno, essa vontade de perder o brilho pela vida, muitas vezes a pessoa não sabe a raiz, né, ela não sabe por que ela está sentindo isso. É um conjunto de muitas coisas que foram tirando esse brilho. Então, ela não vai muitas vezes saber dizer. Mas quando ela encontra do outro lado, esse acolhimento, ela tem mais sustentação para não chegar ao ato. É muito importante isso que a Jaqueline falou, que uma das primeiras coisas que acontece é o isolamento, né? É o isolamento, é como se você fosse entrar em trevas, em escuridão. Aí é um capuz na cabeça, é uma roupa de manga comprida, tá frio, tá calor, mas tá com a roupa pesada. Sabe, são coisas muito tênues e que os pais, as pessoas amigas, os colegas de escola podem fazer muito, né? Porque às vezes lá na escola, entre um papo e outro, sai uma brecha de uma conversa. Não deixe passar. Comente com seu pai, né? Comente com alguém de confiança, lógico. E a abordagem
amorosa, como eu falei antes e a Jaqueline reafirmou. Se um aluno tem tem notas boas em um determinado momento, essas notas ficam diferentes, ele está doente todo dia, é uma dor na barriga, é uma dor na cabeça, tem algo acontecendo, que pode não ser só físico. Eu tenho uma filha que ela no ensino médio, quase todo mês eu estava levando ela no pronto-socorro. E eu não tinha caído a minha ficha. E o médico que foi atender ela um dia falou: mãe, você já viu 1, 2, 3, 4, 9 atendimentos em um ano? O que está acontecendo? E às vezes nós não percebemos, não é porque não desejamos, é porque a vida realmente ela tira o nosso tempo, é o trabalho, é chegar em casa, tem que cuidar do jantar, né? Tem que preparar o dia seguinte, olhar se a roupa está lavada, os brinquedos no lugar. Óbvio, mas precisamos dedicar um tempo para olhar nos olhos, fazer uma massagem nos pés, conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo. O diálogo é fundamental. Dá um abraço. Dá um Quantas abraço. pessoas deixaram E um de se abraçar? abraço demorado, de coração para coração. Aquele abraço, às vezes, ele desmonta e a pessoa entrega para você tudo que ele está sentindo. Então, vamos prestar atenção. Não é normal um jovem ficar o dia inteirinho no quarto. Ele está trabalhando, o trabalho dele é no computador. Será que é tudo isso? A comida tem que ir no quarto? Né? Então, nós precisamos observar, porque realmente como eu já coloquei antes, é tênue a linha entre o estar doente e o não estar. O não estar e o estar doente. Né? Então, vamos parar, prestar atenção, e atenção a nós também, tá? Os adultos, os pais, né? Por quê? Muitas vezes nós também estamos precisando dessa ajuda. E para isso mesmo, hoje, nossa, é uma gama de informação, são os institutos, são as clínicas, né? E que podem estar colaborando para que você tenha. Nós mesmos no instituto temos algumas pessoas que nós atendemos por bullying, porque ela não pode pagar. É uma linha nossa. Não é só cobrança, né, Jaqueline? Tem pessoas, nós vamos a um local bimestralmente, onde a gente conversa com as mulheres. São mulheres que fazem coleta de lixo seletivo, é uma vida difícil. E não tem ninguém para olhar nos olhos dela e saber o que ela está sentindo. Ela está dormindo, não está dormindo? Está engordando? Né, Jaque? Está sentindo dor? Sabe? E muitas vezes, aí vem a aromaterapia, né? Um blendzinho que se faz, uma conversa. No outro mês você volta, aquela pessoa tá... um abraço. E acho que entra mais ou menos na pergunta que eu ia fazer agora, né? Como é que o Instituto TAS pretende contribuir nessa caminhada de prevenção e cuidado, né? Vocês já deram alguns sinais bastante importantes, assim, do que vocês já fazem e do quanto que isso é importante também para as pessoas. Além esse braço social, que é fundamental, porque como eu posso dizer que eu sou seguidora de Cristo, se eu não olho o meu irmão que precisa mais? É uma hipocrisia. Mas a gente tem outras áreas também. Tem as nossas formações com o método T7, né, Jaqueline? Tem os atendimentos individuais. E eu vou deixar para a Jaqueline falar sobre a NR1, que é um outro projeto, não? Que é outro projeto, né? Dentro da T7, do método T7, para quem não conhece, nós trabalhamos 7 áreas, né? Desde a espiritual, saúde mental, saúde física, profissional, emocional, relacional, né? Que muitos falam sobre o trabalhar relacionamentos. A gente trabalha o relacional, que não é só o relacionamento entre homem e mulher, mas num geral, né? Um convívio. Então, a gente trabalha essas 7 áreas, focando sempre. Precisa estar saudável. Aonde eu preciso olhar para que aquilo lhe mude dentro de uma raiz,
para que o meu profissional ele avance, para que o meu financeiro ele comece a prosperar, ele comece realmente a me dar, né, a trazer frutos ali, para que eu consiga olhar para os meus relacionamentos de forma mais saudável, amorosa. Então, dentro do nosso método T7, é o qual a gente resgata ali, né, olhando para a raiz e trazendo um novo direcionamento. E hoje nós estamos com um projeto da NR1, né, que trabalha, né, e que vai levar à obrigatoriedade das empresas olhar para o seu colaborador de uma forma mais amorosa, sabendo que ali não está uma máquina, ali está um colaborador ao qual tem famílias, tem problemas, dificuldades, e que muitas vezes a forma que ele é tratado na empresa, a forma que ele é cobrado, as exigências ali, até o convívio com os colegas, pode estar gerando um adoecimento. Então, as empresas precisam entender como trabalhar com seus colaboradores, ao qual eles tenham satisfação para estar naquele ambiente e que nem ele adoeça os outros colegas e nem que ele se adoeça dentro de uma carga horária muito excessiva, uma cobrança, uma falta de delicadeza, um abuso, um assédio moral, né? Então, esse nosso projeto de entrar é fazer com que a empresa olhe para pessoas, no geral. Na verdade, a empresa, a alma da empresa, são os seus gestores e seus funcionários, né? Ela só anda porque existem seres humanos que fazem esse caminhar. E quando a gente fala em NR1, é uma norma que era para ter entrado em vigor esse ano, em março, mas por alguns motivos não entrou, mas ela está com 12 meses de tolerância para entrar. E quando você fala sobre o ambiente para os funcionários, também para a empresa é uma ferramenta, tá, de evitar retrabalho, evitar desperdício, evitar, né, perdas. Por quê? Você vai verificar, você vai estudar esses atestados que chegam para você. Não é só receber um papel. Você recebe um papel e aquele papel vai gerar toda uma gestão dentro da empresa. Sim. E ele vai identificar o que pode estar gerando, porque muitas vezes a saúde mental do funcionário ela é anterior à entrada na empresa. Então, isso vai dar suporte para o departamento de pessoal, para o RH, passar a verificar de forma mais adequada essas admissões. Tá? Não é que não se vai admitir, mas você já admite sabendo, compreendendo, certo? A própria ergonomia da empresa, os móveis, o tipo de cadeira, ele vai determinar se o meu funcionário vai ter problemas de coluna ou não. Realmente, Elaine, eu acho isso muito importante porque a gente tem que olhar como um todo, né? Não basta a empresa se preocupar somente com o lucro, com as suas despesas e esquecer do primordial, que é o trabalhador, que é aquele que está ali na mão de obra, precisando também dessa assistência, né? E a gente percebe que muitos trabalhadores estão adoecendo com burnout, né? Com vários sintomas, assim, com sinais preocupantes, né? E que a empresa tem que olhar com muito mais atenção. Mas, gente, para finalizarmos esse primeiro episódio maravilhoso que está inaugurando hoje do PodTus, eu queria então que vocês deixassem uma mensagem de esperança para as pessoas, para aquelas pessoas que perderam a luz no fim do túnel, que não estão conseguindo enxergar uma saída, às vezes, para o problema que estão enfrentando. Eu diria que a vida ela pode sempre florescer de novo. Basta que a gente dê os primeiros passos, né? Nem que seja mais um. E lembrar, enquanto se fala em florescer, para se florescer você tem que semear, cultivar, regar, adubar. É um processo. Então a saúde mental é um processo. Não existe uma mágica, um estalar de dedos, um remédio, uma pílula, um procedimento individual. É conjunto, é multifatorial. Então, para a pessoa chegar no adoecimento, foram meses, anos e décadas.
Então, para que nós possamos voltar a ter a saúde mental, nós precisamos também de ter resiliência, persistência, paciência e buscar movimentar-se, porque é quântico. Quando eu me movimento, quando eu falo, quando eu abro a boca para partilhar, algo já começa a acontecer. Se eu guardo tudo aqui dentro trancado, ele vai mofar, vai apodrecer, né? A semente, se ela não chegar no chão, ela apodrece. Ela precisa da terra, do movimento, da água, do ar, do sol. Do contato, É né? isso. Com o ser humano é a mesma coisa. Ele precisa desses nutrientes na vida dele. Então, movimente-se. Procure. Procure. Nós estamos aqui à disposição também. Tá? Obrigada. Excelente, agradeço aí a oportunidade de abrir esse podcast com vocês. Esse foi só o começo, gente, do podcast Vozes da Saúde Integral. Continue nos acompanhando, compartilhe esse episódio, vem muito mais aí pela frente. E claro, você não está sozinho. A vida sempre pode recomeçar. Até a próxima!